Gente, a gente vai começar, tá bom? Hoje, a nossa mesa, a gente vai falar sobre clube de leitura, né? O poder da leitura compartilhada. Então, eu sou Márcia Lopes, eu tenho um perfil chamado Livros no Subsolo e faz tempo já que eu conheço um pouquinho a Lu, assim, por causa da escrevedeira. E aí, esse ano eu entrei no Clube de Ficcionistas, estou coordenando com o Fernando o Clube de Ficcionistas. Sou jornalista, mas assim, eu amo os livros, não trabalho como jornalista, mas eu estou me dedicando bastante ao perfil e ao clube. E aí, hoje eu estou recebendo aqui o Fernando Ferroni e a Luciana Gerbovic. A Luciana, eu vou falar rapidinho. É graduada em Comunicação Social e Direito, possui MBA executivo pelo INSPER e é mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo. Sócia-diretora da Escrevedeira, Centro Cultural Literário e fundadora da Literatura é Direito. Atua desde 2008 como mediadora de clubes de leitura nos mais diversos espaços públicos e privados. Coarticuladora da Remissão em Rede, que realiza clubes de leitura em penitenciárias com fins de formação de leitores e remissão de pena pela leitura. É formadora de mediadores desde 2019, coautora do livro Clubes de Leitura, uma aposta nas pequenas revoluções. Autora de ficção, tem contos publicados nas antologias 336 Horas, pela Casa da Palavra, As Letras da Lei, Ninguém Humano, e seu primeiro romance, A Maior Mentira do Mundo, foi publicado pela Quelônio em 2024, que eu já li e é ótimo. E também já fiz o curso com ela, de mediação. Bom, e agora eu vou apresentar o Fernando Ferroni, que nasceu em Jardinópolis, São Paulo, interior. Sociólogo e cientista político pela Unicamp, defendeu o mestrado em História Contemporânea na Universidade de Bourgogne, não vou falar francês, Dijon, estou zoando, na França. Trabalhou como editor e tradutor, atualmente coordena o Clube de Ficcionistas, que reúne escritoras e escritores para debater literatura e escrita criativa. Tem contos publicados em revistas digitais e, em 2018, publicou seu romance de estreia, A Deriva. Em 2021, lançou um novo romance, A Longa Noite de B, e em breve lançará uma HQ. E aí eu acho que eu estou com duas pessoas muito experientes aqui sobre clube de leitura. A Luciana, que tem uma visão abrangente, que tem lidado com pessoas aí no país todo, né, Luciana? E o Fernando, que tem uma visão um pouco mais específica, porque o Clube de Ficcionistas ele tem um foco da gente fazer uma análise das obras, né, com foco assim, de olhar mesmo a parte da escrita, porque é de ficcionistas, então a gente tem pessoas que escrevem ali no grupo, né, tem muita gente aqui do clube. E aí hoje a gente vai bater um papo aqui. O que eu queria perguntar, aí vocês fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro, é que assim, a leitura é um ato individual, né? A gente parte de um ato individual para um ato, e para um clube de leitura é algo coletivo, né? Você está compartilhando uma coisa ali que, de repente, você vai ler um livro que você não vai ler por escolha própria, mas estando num clube você faz e tem essa opção de discutir. Luciana e Fernanda, assim, a partir de que momento que vocês perceberam a necessidade ou a vontade, ou tiveram essa visão de começar a trabalhar com isso, com o clube de leitura, de ter esse olhar para a leitura coletiva? Eu acho que quem tem que começar é a Luciana. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, Márcia, Fernando. A leitura é uma atividade, né, individual, mas ela deveria ser uma prática coletiva, né? Para a gente ter um país de leitores, a leitura tem que ser coletiva, né? Por mais que a experiência seja ali individual, né? Mas como é que a gente forma leitores? E a minha história com os clubes de leitura começou reunindo amigas. Vamos ler o mesmo livro e conversar sobre o livro? Aqueles livros, não consigo ler sozinha, vamos de mão dada. E
E comecei a ver, né? Tipo, falei, caramba, como que é? A gente lê o mesmo livro e cada uma aqui teve uma visão diferente, né? E depois, aí eu fui convidada, não, me voluntariei, porque eu sou sócia de um clube em São Paulo que queria montar um clube de leitura e procuravam mediadores voluntários. Eu falei, não sei o que é isso, mas eu acho que é o que eu faço nesse grupo. E eu já estava muito envolvida com a literatura para escrever literatura. Eu estava nas oficinas de escrita, eu estudava com a Noemi Jaffe, já tinha estudado com outros professores de escrita literária. Então, também tinha esse olhar para a literatura de também quem quer escrever literatura. E foi aí que eu comecei, né? A partir daí, conheci uma grande parceira minha, que é a Janine Duran, e começamos a fazer mais clubes juntas. Enfim, fui... E eu sou formada, a Márcia falou, eu sou formada em comunicação, eu trabalhei um pouco em televisão como produtora, depois eu fiz direito, então nessa época eu já advogava, né? Eu tive uma terapeuta uma vez que ela falou que eu estou fundada em 2 pilares, que é o da comunicação e o da justiça. Me são muito caras, tanto a comunicação como a justiça. E eu comecei a perceber nos clubes de leitura uma concretização de alguns direitos que eu nunca vi como advogada. Nesse compartilhamento, nesse compartilhar leituras, de a gente conseguir criar um espaço ali, aquela hora mensal, onde cada um consegue colocar o que achou, o que sentiu, o que pensou, o que refletiu, o vínculo que se forma entre essas pessoas. Como a gente não precisa combinar algumas regras do tipo, pode confiar que você vai falar de uma coisa muito íntima sua e ninguém vai sair daqui. Isso não é uma regra escrita e combinada. Então, o que acontece quando a gente junta um monte de gente, né, para falar sobre as suas sensações de leitura? E eu acho que eu não acredito em Deus, mas como é Caetano, quem é ateu e viu milagres como eu nos clubes de leitura, eu acho que eu vi pequenos milagres. O que acontece com as pessoas quando a literatura entra, quando a arte entra e quando a gente consegue compartilhar. É algo muito poderoso e acho que a pessoa que acho que participa de clube de leitura, e acho que tem coisa que é só participando mesmo para entender. Se eu ficar explicando, eu explico para tanta gente. Estou falando muito, Fernando, desculpa, mas uma vez eu fiz Luciana, você foi contratada para falar. Eu fiz um clube de leitura no Hospital das Clínicas em São Paulo, e na ala da geriatria. E o diretor um dia desceu e falou, Luciana, o que acontece nesse clube de leitura? Que tem paciente que está aqui há anos e que está diminuindo o remédio, que voltou a dormir sem remédio. E eu vou perguntar o que está acontecendo, eles falam, porque agora eu participo do clube de leitura. E eu falei, eu não sei te explicar, você tem que vir. E ele foi uma vez, participou, ele terminou chorando, veio me abraçar. Ele falou, as pessoas falam coisas aqui que eu estou há 10 anos tratando e elas nunca me falaram, né? Então, e é muito poderoso a gente falar sobre as coisas, a gente poder falar sobre qualquer coisa. E a literatura abre essa porta para a gente. Bom, primeiro, Luciana, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Nossa, a gente já gravou com você, foi uma experiência maravilhosa, mas agora debater também está sendo incrível, né? E muito obrigado a vocês por terem participado também. Muito obrigado mesmo, pessoal que está acompanhando a gente também pela transmissão ao vivo. Muito obrigado. Você, Márcia, lembrou de uma coisa que às vezes eu me esqueço também, que é a minha própria formação acadêmica, né? Eu tenho um outro trabalho hoje em dia em que eu não uso a minha formação acadêmica, né? Mas eu tenho essa formação de historiador. Então, queria falar um pouco sobre história aqui. A gente tem muito pra gente que a leitura é um ato individual e que isso sempre foi e que é natural que a gente leia individualmente.
Mas isso só é verdade a partir dos anos 50, mais ou menos, no Brasil e no mundo, mas um pouquinho antes, talvez, mas não muito antes do século XX. A leitura ela sempre foi uma atividade muito coletiva também, no seguinte sentido. A alfabetização em massa é um processo muito recente. Então, antigamente existia uma pessoa que sabia ler e lia as obras para as outras pessoas que estavam lá. E, naturalmente, ninguém só ouve, né? As pessoas debatem também aquilo que está sendo lido. A gente tem relatos, por exemplo, do Henri Barbusse, que escreveu Fogo, né? Contando dos soldados nas trincheiras, tinha um cara que lia o jornal para todo mundo. Né? E aí comentava da mentiraiada do governo no jornal, etc. Né? Então, de uma certa maneira, o normal da leitura é que as pessoas compartilhem ela, seja ficção, seja não ficção, né? Seja a literatura do jornal, seja a literatura que vem, digamos, nos livros. Né? Então, hoje nós estamos, na verdade, retomando um processo histórico. Esse boom que a gente teve dos clubes de leitura e que, paradoxalmente, a pandemia também fomentou, né? Paradoxalmente no sentido de, foi uma tragédia, mas assim, a gente conseguiu finalmente se juntar para ler, né? É um fenômeno atualíssimo isso. Estamos retomando uma coisa muito antiga, né? E eu concordo muito com a Luciana no sentido de que quando a gente lê alguma coisa, a gente tem esse comichão de eu preciso conversar com alguém sobre isso, né? E muitas vezes, até já participei de vários clubes, né? Hoje a gente vai falar muito do clube de ficcionistas, né? Mas no metrô tinha um clube também, o meu local de trabalho, né? E muitas vezes eu entrava com uma visão sobre o livro e no debate eu saía com uma outra visão completamente diferente. Ou então, alguma questão que para mim era meio duvidosa, na conversa a gente se engrandecia, né? Então, existe a leitura que você faz, existe a leitura que a outra pessoa faz, existe a leitura que duas pessoas fazem, que um coletivo faz, né? É incrível como a gente vai desenvolvendo visões muito diferentes, né? Pessoalmente, eu sempre li, né? Minha mãe é professora, minha mãe é poeta também. E sempre li de tudo, né? Tanto de ficção quanto não ficção. Eu me formei um leitor de crônicas, né? Que é uma coisa que hoje eu praticamente nem leio mais, né? Mas sempre muito individual. A partir da experiência do clube de ficcionistas, eu dei um salto, né? A gente fez 5 anos ontem, né? E foi até uma data que passou meio batida, assim, toda essa correria de flip, etc, né? E eu me engrandeci muito enquanto leitor. E não tem muito a ver com a formação, assim, né? É porque lá tem gente com uma formação acadêmica incrível. Não, é porque tem gente que lê muito. Não, cada visão, por mais parcial, por mais pessoal que seja do livro, né? Ela contribui para mim e contribui para a pessoa também, né? Então, para mim foi um processo relativamente recente na minha vida, né? Já era um adulto quando isso começou, mas que representou uma grande virada na minha vida de leitor e também na minha vida de escritor. Né? Ler como um escritor, para mim, nunca foi uma coisa óbvia, né? Eu acho que para ninguém é óbvio, na verdade, né? Mas participar de um clube onde isso é um foco fez uma diferença muito grande na minha formação também. Aceito. Quer me dar mais um microfone? Eu aceito. Cadê? Vamos... Bom, a gente, com a sua experiência vasta, assim, a gente viu aí que você fez, né? Não sei se você está atuando ainda nos presídios, assim, porque são núcleos, né? São coisas muito distintas. Você deve ver coisas muito distintas. Eu falei, vou fazer a primeira pergunta para ela. A tua experiência hoje, porque teve um trajeto. Você começou, né? A gente falou de como você encontrou esse caminho. E agora, como que você vive esse caminho? Você fala no seu livro das pequenas revoluções, e eu acredito nisso também, que a literatura, da forma você levar isso para um hospital, para pessoas que estão ali, de repente, sem uma perspectiva, ou ali num presídio, ou mesmo para pessoas que só querem compartilhar uma ideia, né? Como que é essa tua experiência hoje? Como isso tem te engrandecido? O que você tem visto? Conta um pouquinho pra gente.
Eu estava esperando aqui, a Andressa me fez uma pergunta, né, Andressa? Ela falou, nossa, tantos clubes de leitura que eu estava contando para ela, quantos eu faço mediação, e a Andréia também é uma parceira, eu tenho formação de mediadores pelo CISEB, que é o Sistema Público de Administração das Bibliotecas Públicas de São Paulo, ontem a gente fez umas contas, né? Quantas pessoas já passaram lá na formação? Umas 300, 400, acho, mais. E a gente faz a supervisão, então tem os clubes que eu faço a mediação, tem os clubes que a gente faz a supervisão dos mediadores, dos clubes de leitura. E a Andressa perguntou, nossa, mas hoje qual que é o maior desafio, né? E cada grupo é um grupo, né? Ela perguntou também, ela falou, você repete o livro? Você pega o mesmo livro e no mês faz? Eu falei, não. Cada grupo tem a sua trajetória, cada grupo está num tempo diferente, e então a curadoria é pensada também de acordo com essa trajetória. Quem são essas pessoas, onde estão, quantos já leram, o que já lemos, né? Então, e cada grupo é um desafio, e todo grupo eu estava falando, eu faço clube de leitura em penitenciária, e faço clube de leitura numa penitenciária aqui em São Paulo, que é Tremembé, que é conhecida como a Ilha de Caras, do sistema penitenciário, porque lá não tem facção, lá não tem superlotação, lá tem gente com dinheiro, lá tem gente que estudou, né? Então, mas faço em penitenciária feminina, que essas pessoas não tiveram acesso a nenhum direito, né? Nenhum. E faço em clubes, que eu brinco, que tem clube lá que eu faço, clube, né, social lá, que quando junto clube de leitura, tem um que eu falo, metade do PIB do país está aqui no clube de leitura. Tudo é um desafio, né? Para quem é muito privilegiado, para essa classe alta, tem um desafio de viver num país como o Brasil, e os livros que a gente leva, eu vejo muito, às vezes, cara, não me tire da minha zona de conforto, que eu estou feliz aqui, né? Não me faça olhar para fora, né? Então, e tem um movimento, a gente leva, eu não chego com o pé na porta, né? E no pé no peito e ninguém. Mas é isso, como é que a gente se amplia, né? O que a literatura, ela não traz solução para nada, a literatura não tem função de trazer solução, mas acho que a literatura, ela põe uma lupa nas nossas vidas, né? E o que a gente vai fazer com isso, aí é problema de cada um, né? Então tem isso, numa penitenciária, e está piorando muito, por exemplo, a questão nas penitenciárias, é um governo que está endurecendo mais ainda, né? Está voltando a ter uma censura, né? O que vai ler, o que não vai ler, que tema que vai trazer, né? Então, como que a gente também vai entrando pelas frestas, mas tem uma coisa que é igual para qualquer grupo. A gente não subestima ninguém. Todo mundo é leitor, todo mundo é inteligente, todo mundo sabe ler, pode não ler literatura, mas sabe ler muito bem a vida. As pessoas estão vivendo, elas estão lendo as suas vidas, né? Então, e esse respeito, tem um respeito pela trajetória leitora, eu brinco, né? Eu não vou chegar para alguém que não teve tanto acesso à literatura, ou parou de ler, eu não vou chegar lá com um Saramago, que meteu vírgula em tudo, e a pessoa, bom, caramba, para mim diálogo tem 2 pontos de travessão. Então, como é que eu trago uma forma que a pessoa reconhece, e como é que a gente vai mostrando o que a literatura faz, né? Como que ela vai mexendo com a linguagem. Então, tem esse cuidado, tem esse respeito, mas não subestimamos ninguém. As pessoas dão conta da vida, as pessoas são inteligentes, né? Então, isso é um princípio básico. Mas
esse meu sonho, que é de tanta gente, de ver esse país ser um país de leitores, é muito desafio. A gente participou de em setembro, agora a gente fez 67 clubes de leitura virtuais em um mês. 3 semanas, não deu nem um mês, né, Dé? Em 3 semanas, em 67 cidades de São Paulo. E é isso, foi virtual, mas a gente viu o tamanho do desafio, né, de a gente realmente levar a literatura, resgatar a literatura, mostrar para todo mundo que sim, você é leitor, sim, sua leitura me importa, sua leitura não é... Eu leio um livro a cada 2 dias, em média. Quando eu sento numa roda fazer uma mediação, eu sou tão leitora quanto todo mundo que está lá. A minha leitura não é melhor do que a de alguém que lê um livro no ano, e eu leio 120 no ano. Que aquele livro, aquela obra foi lida por aquela pessoa, passou por tudo que ela é, por tudo que a constitui, e essa leitura me interessa, né? Então, você falou da academia, enfim. A gente mostrar que sim, sua leitura me interessa. Eu não quero saber quero saber o que você achou, o que você sentiu. Ah, mas tem o crítico. Não me interessa o crítico, quero saber a sua. Né? E acho que isso faz... Porque as pessoas não são ouvidas. Né? As pessoas não são ouvidas, a gente não está escutando ninguém. A gente é carente pra caramba, a gente quer falar, a gente quer ser ouvido, a gente quer ver que a gente... eu penso, eu sinto, eu relaciono as coisas. Quando você fala, cara, isso me interessa, acho que faz isso com a pessoa, né? Então, muda muito a vida. Eu acho que é um acolhimento a pessoa, o leitor, porque assim, cada um vai receber de um jeito um texto. E você nivelar só pela crítica é uma coisa muito... Então você está perdendo o leitor da base, né? Eu tenho lidado com adolescentes, não muito, esse ano não muito, mas assim, eu vejo que a gente precisa fortalecer, inclusive, não sei se você tem essa experiência com jovens, clubes de leitura, sim, mas eles estão querendo. Então, uma dica. A Bruna Mitrano ontem na mesa, na tenda lá, na Flip, falou... Nós temos um país de não leitores formados pelas escolas. Exatamente. Porque você tem que ler para dar a resposta certa, para fazer a interpretação de texto. E todo mundo gosta de história. Só que a gente perde, e o clube de leitura, acho que das primeiras coisas também é resgatar o prazer. Eu falo, você vai para o clube de leitura, você não vai ser promovido, você não vai ganhar mais, não vai servir para nada disso. Não conta crédito. Não conta crédito, né? Mas por que a gente está lá? Pelo prazer. Pelo prazer de ler histórias, pelo prazer de sentar e conversar sobre as histórias, né? E também os espaços de prazer hoje em dia estão cada vez mais restritos. Onde você vai só pelo prazer? Fernando, agora a sua experiência é um pouquinho diferente. Eu sou nova no clube de ficcionistas, né? Mas você está com um público mais, digamos, mais nichado um pouquinho assim, porque são pessoas que escrevem e o foco do clube é uma análise mais aprofundada, assim, nas questões da narrativa mesmo. Conta um pouquinho pra gente como é essa experiência com o clube, como tem sido, o que é avaliado, o que a gente tenta olhar no livro. Bom, de fato, eu estava até comentando um pouco antes aqui da transmissão, né? O clube fez 5 anos ontem, começou em 2019. E até passou batido, assim, pelo tanto de atividades que a gente tinha para fazer, né? Da gente estar aqui na Flip, etc, né? E não conheço tantos clubes, né? Mas tenho a impressão de que 5 anos é bastante longevo para clubes de leitura, né? Até a minha outra experiência também, a do metrô, foi uma experiência muito mais curta, né? Acho que foram 2 anos dela, mais ou menos, né? Ou 3 temporadas. Eu só vi um acabar, Fernando, até hoje. Olha que legal. E uma das coisas que eu acho que é muito interessante nos clubes é justamente a diversidade.
Então, existe clube para tudo, né? O clube que ele tem uma coisa muito regional, né? Então, aqui nessa cidade a gente se encontra para tal domingo para falar de literatura. Tem outros que já são mais o Leia Mulheres. Qual que é o nosso foco? Vamos ler mulheres. O nome é a explicação do clube, né? Aliás, o marketing é maravilhoso. O clube de ficcionistas, ele tem uma proposta bastante clara, né? Então, nós somos um clube de leitores e que são escritores também, ou um clube de escritores que leem, né? Então, nosso objetivo é, vamos ler literatura com olhos de escritor. Isso está um pouco no nosso DNA, porque a gente nasceu em 2019, a partir de uma oficina do professor Assis Brasil. Uma oficina de 8 horas, né, que aconteceu no Festival Mário de Andrade. E foram selecionadas 20 pessoas para participar, né? Era gratuito, né? A gente se inscreveu lá e, sei lá, fizeram um sorteio, alguma coisa assim, e a gente conseguiu. E ele tem uma maneira muito peculiar, uma proposta muito peculiar de escrita criativa, né? Apresentou alguns livros pra gente, ele é um cara incrível, até hoje a gente considera ele a gente chamava ele de patrono do clube, até que ele falou, gente, patrono normalmente está morto, né? Se vocês puderem me chamar de padrinho, eu agradeço. Então a gente chama ele de padrinho, né? E aí ele indicou vários livros ao longo da oficina, mas assim, olha, esse livro fala disso, esse fala daquilo, tal, desse aspecto, mas a gente não leu o livro e nem tinha uma bibliografia para ler antes de chegar lá. Então, ao final, a gente pensou, poxa, tem um grupo tão interessante aqui, né, bem misturado, por que a gente não continua esse esforço? E o pessoal, legal, tipo, então vamos continuar, né, isso. Tá, mas como é que a gente faz? O que é um clube de leitura? Sei lá, gente, hoje tudo é um grupo de WhatsApp, né? Então vamos fazer um grupo de WhatsApp que já começa, né? Chama de clube, não tinha nome, né, no início. Foi inclusive uma votação para escolher o nome entre o pessoal que estava lá, né? E aí depois a gente escolheu o nome e como que vai escolher o livro? Como que a gente vai ler? Ele indicou um monte de livro, vamos ler os livros que ele indicou. Legal, no primeiro ano funcionou. Aí acabou. E agora, como é que a gente faz? Já tinha feito uma votação para escolher o nome? Por que a gente não faz uma votação agora para escolher os livros? Tem alguns critérios, assim, tem um certo, um TSE, assim, né, do tipo, gente, não vamos indicar livro de 1000 páginas para ler num mês, né, assim. A gente é leitor muito competente, mas não dá, livro de 1000 páginas. A gente faz outras coisas da vida, né? Então, infelizmente, a gente não é leitor profissional, né, é uma triste realidade minha, pessoalmente. E aí a gente fez uma eleição. É uma eleição bem no estilo americano, assim, tinha vários passos assim, para chegar lá. Depois a gente simplificou, mas... E aí, escolher os livros. A nossa ideia sempre foi, vamos escolher o livro de todo o ano, para a pessoa já compra numa promoção, se tiver barato, já pode ler fora de ordem. Vamos facilitar a vida das pessoas, né? Vamos fazer disso uma coisa séria, mas ao mesmo tempo prazerosa também. E também uma coisa que a gente sempre prezou muito foi, é muito legal quando a gente chega num clube e a gente começa muito a dar impressões pessoais do livro. Mas ao mesmo tempo, isso tem um problema de que assim, a gente tem 2 horas, né, para conversar. Parece muito tempo, mas voa. Então, que tal se a gente escolhesse alguém para apresentar essa obra, dá alguns aspectos que ela acha interessante, e aí alguns aspectos formais, né? E forma parece ser um negócio muito cabeçudo, mas não é assim. Fala de personagem, fala de voz narrativa, fala de como o espaço foi construído, o tempo, fala do enredo, né? Não fica falando tanto assim, essa pessoa que escreveu, ela nasceu em tal lugar. Na época que ela escreveu, acontecia tal coisa. Não precisa ficar dando muita contextualização histórica, não precisa ficar falando muito da pessoa. Fala do livro.
2 horas é pouco tempo. Então, pega um aspecto do livro, começa a falar dele e o debate vai rolar. Mesmo fazendo tudo isso, 2 horas é sempre pouco para os nossos encontros, né? E tudo isso foi com esse foco. Vamos falar de livros com o intuito de escrever. Teve algumas pessoas que, enquanto a gente realizava ao longo dos anos, né, falaram, poxa, mas por que vocês são tão assim focados, né? Tenta fazer uma coisa mais solta e etc. E uma coisa que a gente sempre respondeu foi, na verdade, isso ajuda. As pessoas olham pra gente e falam, não, o clube de ficcionistas, a pegada deles é essa. Pô, leia mulheres. Cara, você não vai ler homens, não leia mulheres. É a pegada deles. Então, assim, isso de uma certa maneira ajuda, né, a gente. E eu fico muito feliz porque cada ano a gente vai crescendo um pouquinho, né? Entra muita gente, sai muita gente, mas muita gente permanece, né? Então, parece que foi uma escolha acertada, né? A gente está agora no processo seletivo do ano que vem, então daqui a pouco sai a lista, né? Então tá todo mundo convidado a continuar participando ou participar do clube também. Dia 20, né, a gente solta a shortlist dos indicados do clube, dos escolhidos do clube de ficcionistas. Respondi a pergunta? Respondeu. Não, porque é exatamente isso, né? A experiência da Luciana com todo esse universo e a nossa experiência mais nichada. Então, eu queria mais, assim... E eu também, falando assim da minha experiência, eu já participei de outros grupos também. Então, e cada grupo tem a sua escolha, o seu jeito de escolher o livro... Sei lá, tem grupo que vai lá, mas eu tenho um grupo presencial que eu não estou conseguindo ir porque é no interior, mas eles querem ir lá para compartilhar comida, sabe? Discutem o livro, mas o legal é que alguém vai tocar piano depois, sabe? Então, assim, sempre tem alguma coisa legal. Então, eu acho que esse movimento que você, Luciana, está ajudando a fazer crescer no Brasil, eu estou vendo uma coisa muito bonita, assim, das pessoas se interessarem, muita gente que, de repente, não lia, começar a se interessar, porque o amigo está no grupo, porque pode ter alguém para conversar, entendeu? Sobre o livro, eu acho isso muito legal. Ô, Márcia, te interrompi, né? Não, mas por favor, ajuda. Eu e a Janine, a gente montou um curso de formação de mediadores, né? E muita gente, quando vai fazer o curso, tipo, a gente tem um módulo introdutório, depois quiseram... Não, precisa de mais, a gente fez o aprofundamento. Precisa de mais, a gente tem um módulo de supervisão, precisa de mais. Falei, não, agora, gente, vocês vão sair mediando aí, faz os clubes de leitura e a gente se encontra por aí. Mas o pessoal, muita gente chega e fala, caramba, não tinha noção que quando vocês falam de clube de leitura, vocês estão falando de um projeto político. E é um projeto político. Né? E é isso, você falou, cada clube tem ali o seu recorte, a sua característica, né? Vocês estão com pessoas que é isso, que já se conheciam, já eram leitoras, que estão querendo escrever ficção, então tem um outro olhar para aquilo, e é isso, aqui é isso, né? Não vou no Leia Mulheres para falar, pô, mas vocês não leem homem. Não, né? O seu está aqui, claro, o que você vai encontrar, qual que é o objetivo aqui. A gente fala, né, os clubes, mesmo esses com... Já as pessoas que leem muito, acho que a gente sempre fala algumas... Nesse caso, qual que é o desafio? Né? Às vezes, tirar as pessoas do lugar da certeza. São pessoas que têm muita certeza. Pô, eu já li tudo, eu já estudei tanto, né? Pô, eu sei ler esta obra aqui, né? Então, essa é a sua leitura, né? Que é isso, que não vale mais do que a quem leu pela primeira vez, né? Então, quando a gente fala esse projeto político, é de a gente realmente, esse projeto, né, esse clube de leitura, de a gente realmente pensar nessa formação de leitores, a gente pensar nessa formação de leitores críticos, né? A gente fala desse espaço democrático, onde eu realmente vou ouvir ali, a gente 1h30, 2 horas, mas que você vai cuidar do teu tempo de fala, porque a gente quer tentar ouvir todo mundo, né? E o clube de leitura que não seja esse lugar do embate,
de ter que sair de lá com uma tese vencedora, né? Então, nem sempre abre. Alguém fala um negócio, fala, mas puxa, eu não concordei, não sei o que lá, eu quero... Não, a gente vai para casa com esse barulho. Um espaço também do silêncio. Às vezes tem umas falas... Tem uma fala, às vezes, mais agressiva, mais desrespeitosa, que a gente até dá, né? Tem coisa que a gente não vai aceitar, mas tem uma importância do silêncio, né? Às vezes não rebater, às vezes deixar aquela fala ecoando, ela é muito mais forte do que virar o lugar ali do embate. Então a gente vê muito também, quando acompanha o grupo, né, mês a mês, como a gente vai vendo a importância também do tempo, né? Teve uma conversa ali sobre um livro aqui, e aí saiu ali um mal-estar. Falei, deixa esse mal-estar, deixa. Não precisamos acomodar todo mundo, não precisamos acomodar todas as opiniões. E às vezes você vê, passa 3, 4 meses, volta uma coisa. A pessoa ficou pensando. Não. Uma coisa que acontece muito... Aquilo ficou ecoando. Não sei se você teve essa experiência também, né? Mas tem muita gente também que ela participa do clube de leitura, do nosso, inclusive, que a gente nunca viu a cara da pessoa e a gente nunca ouviu a voz da pessoa. E de vez em quando eu converso com ela assim, mas e aí, você está gostando do clube, né? E ela assim, não, eu estou adorando, mas assim, eu sempre permaneço em silêncio porque eu gosto só de ouvir. Vocês gostam das apresentações, gostam do... Então, tem um pouco a ver também com... Não é exatamente esse silêncio, né, que você estava falando, mas tem isso também, da pessoa... Eu quero ouvir vocês, né? Sim. É muito gostoso isso também. E é isso, gente, não é o lugar de... A gente quer ouvir as pessoas, mas ninguém é obrigado a falar. E tem gente que gosta de ir, tem gente que vai ficar quieta, tem gente que vai no presencial e não abre a boca. Acho que o meu papel de mediador é mostrar que eu estou vendo a pessoa ali, né? Você que está mais quieto, aí você quer falar, não quero, tá bom. Eu não sei porque que a pessoa vai todo mês, mas se ela está indo é porque está fazendo bem, ela gosta, ela quer estar lá, tem esse desejo, está lá, está valendo participar desse jeito. E uma coisa, Lu, que você disse, que eu concordo totalmente, eu acho que existe um componente político muito importante também nesse movimento de clubes de leitura, nesse sentido que você disse, formação de leitores, né? Eu me lembro o clube estava muito começando, né? Devia ser 2020, ou talvez até 2019. E eu estava numa mesa, era até no Instituto Veracruz, né? E o debate da mesa eram editores, né, que estavam lá, e o debate era como que a gente vai formar leitores, né? E assim, via de regra, a ideia dominante lá era o seguinte, o governo tem esse papel, né? E de fato, assim, eu acho que ninguém em sã consciência, mesmo do ponto de vista histórico, né, de países em que trabalharam bem a alfabetização, nega que os governos têm um papel muito importante na formação de leitores. Eu acho que ninguém tem dúvida com relação a isso. Agora, existe uma dificuldade muito grande no Brasil para que isso aconteça, né? E eu acho que a gente tem que cobrar. Isso tem que ser uma pauta de qualquer governante que mereça o nosso voto. Eu vou fomentar a formação de leitores. Só que ao mesmo tempo, assim, é um movimento meio geológico, né? Ele demora muito tempo, ele é muito, muito lento e a gente espera que os nossos filhos sejam, enquanto geração, melhores leitores do que a gente, que os nossos netos sejam muito melhores. Mas e a nossa geração? E agora, né? E 2024, 2025? Como que a gente faz? Eu acho que essas iniciativas privadas, né? Um clube de leitura é privado, via de regra, né? Eles cumprem muito bem esse papel imediato, né? Cada leitor que a gente forma é uma grande vitória, né? E isso não está contra o papel governamental, né? Mas... O que a gente pode fazer agora? Nós, né, enquanto indivíduos, conseguimos fazer agora. Eu acho que cada um que consegue juntar 2, 3 pessoas para fazer um clube de leitura, com o foco que quiser. O meu foco eu quero ler... Tem uma conhecida nossa, que ela tem... Eu não vou falar o nome dela, mas assim, ela sabe que eu estou falando dela. Ela tem o Leia Podreiras.
que é só aqueles livros mais assim, tipo, os guilty pleasure no seu mais assim, a quintessência do guilty pleasure. É ela e mais acho que umas 5 pessoas, né? Cara, maravilhoso, né? Então eu gostaria que todo mundo tivesse, além de estar no clube de ficcionistas, além de estar nos seus clubes de leitura, que fosse também um formador de leitores, né? Me parece que é um passo, não é trivial, né? Você vai ter um tempo da sua vida para isso, vai ter que se dedicar, mas eu acho que você vai encontrar muito prazer e vai cumprir um papel social muito importante também. Leitor, a gente não brota leitor, né? Assim, é isso. A gente para pensar quem aqui é leitor nas pontes que existiram, né? E às vezes é uma coisa que você nem consegue. É isso. Eu lembro uma ponte minha, era um tio que eu via lendo quieto. Ia nas festas fim de semana, ele estava sempre num canto lendo quieto. Cara, que será que tem nisso? Que ele tá feliz, cara, ele tá bem, a gente tá aqui no churrasco, né? E ele tá lá com uma cara, eu falei, o que tem aí que ele tá... Foi uma ponte, né? Então, como a gente, nessa formação de leitores, para quem que eu posso ser uma ponte? Como é que a gente indica um livro, né? Como é que a gente lê para uma pessoa, como é que a gente lê com uma pessoa, né? E acho que isso cada um pode ser uma ponte. E os clubes de leitura, a gente fala da importância de a gente estar em rede, de a gente estar nesse movimento. O que a gente consegue fazer, daí, inclusive, por exemplo, pressionando o governo, pressionando o Estado, né? A gente fica aqui isolado, nosso poder é menor. Como é que a gente se junta? Como é que a gente mostra que, olha o que a gente está fazendo, né? Olha o que a gente está lendo, olha quanto... Tem uma semana passada, eu estava no Rio fazendo o lançamento do livro Clubes de Leitura, uma aposta nas pequenas revoluções, porque é isso, cada clube de leitura é uma pequena revolução, né? E a gente vai se juntando. E uma mulher, uma professora de Niterói, falou, gente, eu comecei a fazer um clube que eu estava muito aflita de ver os jovens não lendo, e ela foi muito aflita de ver o jeito que eu estava passando a literatura, as perguntas que eu fazia, ela falou, é de uma estupidez as perguntas que eles têm que responder, como é que vai gostar de ler? O que o autor quis dizer? Sei lá, vai perguntar para ele o que ele quis dizer. Eu posso te falar o que eu entendi, né? O que falou para mim. E ela começou com o clube de leitura, com os alunos, e eles começaram a ler, e a outra professora viu e falou, mas também não quero que meus alunos aqui fiquem atrás, e a gente... Na escola montaram 13 clubes de leitura. 13 dentro de uma escola municipal, em Niterói. Dali foi para mais uma outra escola. Bom, hoje ela conseguiu um espaço na Secretaria de Educação para falar só dos clubes, só para pensar nos clubes de leitura, né? Então, porque é isso. Então, como é que a gente vai se juntando, né? E pode é uma pessoa, são 2 pessoas, mas como a gente vai se achando, como a gente vai se juntando para a gente ficar maior, para a gente mostrar o que a gente está fazendo. Mês passado, a gente recebeu aqui no Brasil um jovem adulto que eu conheci em Angola, que fomos lá fazer formação de mediadores. Um país onde eu fui ano passado, eu voltei esse ano, que eu levei livros para bibliotecas comunitárias, os livros foram confiscados, eu não consegui entrar com os livros em Angola, né, para bibliotecas comunitárias. Então, um país onde não dá para entrar com um livro, né? Um país onde a biblioteca não empresta livro, você não pode sair com o livro de lá, você tem que ter um comprovante de endereço, mas as pessoas lá não têm endereço, então você não... Então, o Dilson, a gente conseguiu trazer ele em setembro, um cara que montou uma biblioteca comunitária contra tudo e contra todos, né? Colocando as crianças lá, fazendo as leituras, e a gente conseguiu levar ele para um seminário de bibliotecários. E a hora que ele começou a contar isso, um monte de bibliotecária falou, meu Deus, eu estou no céu e estou reclamando, né?
Eu tenho biblioteca, eu tenho os livros, eu tenho gente, né? Então, eu preciso me mexer, né? Então, começar a se mexer. Então, a importância desse movimento, né? De a gente mostrando o que está fazendo, o que está acontecendo, porque a gente vai ficando mais forte. Então, eu vou aproveitar esse gancho que você me deu, maravilhoso, para te perguntar para o Fernando o que vocês pensam assim do futuro, porque são pequenas revoluções, realmente. Achei muito pertinente o título do seu livro, porque eu também acredito nisso. E assim, até no meu perfil, uma vez um menino, só uma experiência pessoal, me pediu: olha, eu estou tentando ler Dom Casmurro, mas eu não consigo, você consegue me ajudar? Eu fui ler com ele, a gente discutiu os capítulos via direct. E é isso, era uma pessoa, mas era uma pessoa que eu estava ajudando, entendeu? E aí foi lindo, foi uma experiência. Mas assim, a minha pergunta é: a gente está caminhando, né, vendo um aumento dessas pessoas participando de clubes, sendo abraçadas pelos clubes, podendo falar, querendo falar, ou não querendo, estando ali no seu silêncio, mas compartilhando as experiências. O que vocês veem do futuro do clube de leitura, assim, para o país, né? Onde a gente vai chegar? Para os dois aí, quer falar primeiro? Olha, eu penso o seguinte, eu acho que às vezes tem-se uma visão muito errada sobre algumas, digamos assim, novas tecnologias. Não sei se é a melhor palavra, né? Mas coloquemos como novas tecnologias. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu acho que os clubes de leitura, eu acho que a leitura em geral, o convívio em geral, vai se tornar tão melhor quanto mais a gente conseguir utilizar novos recursos para o debate literário, para a discussão, enfim, para os encontros, né? Então, a gente começou como um clube presencial, porque a gente tinha muito isso na cabeça. A gente quer se juntar para falar de literatura e depois ir para o bar beber. Era o nosso objetivo. Veio bom também esse. É uma boa meta também. E aí veio a pandemia, a gente foi obrigado a ficar online. Tá, mas quem que sabe da gente? Vamos criar uma conta no Instagram. Tá, mas é só no feed, né? Então ninguém vai botar story aqui, pelo amor de Deus. Aí com o tempo a gente foi lá e fez stories. Agora a gente está fazendo Reels. Agora a gente está no YouTube. A gente ainda não está no TikTok devido a uma idade talvez um pouco... Fora de contexto. Fora de contexto, mas assim, se alguém se dispuser a fazer um TikTok também, eu sou super a favor. Não olha pra mim. Então, assim, isso não é contra o debate literário, isso não é contra a leitura, eu acho que isso ajuda. É uma outra linguagem? É óbvio. A linguagem do YouTube, né? E, aqui eu tenho um projeto com o Humberto, do Primeira Prateleira, e a Luana, da Abstração Coletiva. Cara, eu imagino que vocês tiveram experiências incríveis falando de livros na internet, fazendo vídeos sobre livros, na época em que todo mundo achava muito estranho falar de livros na internet, né? Porque a crítica literária sempre foi aquilo, né? Vamos fazer uma resenha e publicar. Literatura se debate fazendo literatura, né? É um negócio que não tem o menor sentido, né? Então eu penso que o futuro é muito isso, que a gente tenha mais clubes e que eles aproveitem todas essas tecnologias para chegar a mais pessoas. A gente é um país de 202 milhões de pessoas, né? Eu não me recordo de cabeça agora os dados do Retratos da Leitura, que é uma pesquisa que eu sempre cito como uma pesquisa que todo mundo deveria conhecer, né? E a gente vê quão ainda existe um potencial de formação de leitores. Talvez a gente não tenha 202 milhões de leitores no Brasil. Talvez não. Mas eu acho que a gente consegue dobrar, triplicar, quadruplicar a quantidade de leitores. E acho que dá para a gente aproveitar essas tecnologias, as redes sociais, para isso também. Você falou do Retratos da Leitura no Brasil, e lá eles, acho que a média não eles consideram leitor uma pessoa que até 3 meses antes de responder a pesquisa leu um livro ou um trecho de livro.
Não precisa nem ter lido, é um trecho de livro. Ou seja, é bem conservador, né? Digamos assim, né? E a média é isso, e a média é de um livro, 1,3 no ano, né? Então eu falo que quem já está num clube de leitura, eu acho que tem isso também, né? Você lê, você tem o compromisso de ir lá com o grupo, vou conversar, puxa, isso aqui tá chato, tá difícil, mas eu vou, porque eu vou lá conversar. Então, cara, você já lê 12 no ano, né? 10 no ano, assim, então já... A última edição do Retratos da Leitura foi a primeira vez que entrou o clube de leitura, né? Como essas pontes, né? Assim, eu gosto sempre de lembrar que as principais pontes para a leitura, primeiro lugar, é a mãe, não é o pai, é a mãe, a mulher. Segundo lugar, a professora, né? E depois, agora, os clubes de leitura já começaram também a aparecer. Também acho, isso... Estão lendo, estão falando no TikTok, estão lendo, estão conversando, estão falando sobre a leitura. Mas também lê tanta porcaria. Pô, será que a gente não começa a ler porcaria? Sei lá também o que é porcaria. Mas será que a gente não muda? A gente não vai sofisticando essa leitura, assim, né? Então, tem gente que fala, não, também não vale ler qualquer coisa. Acho que eu não concordo. Eu acho que se já está lendo, é mais fácil a gente pegar na mão aí e começar a ler outras coisas. Acho que os clubes também têm isso, da gente conseguir mostrar que, puxa, aquilo que você já lê, que você gosta, não precisa do clube, né? Topa o convite. Né? Topa o convite, lê uma coisa que você não pegaria na biblioteca, uma coisa que você não entraria na livraria e pegaria, né? A gente ouve muito, né? Puxa, isso aqui eu jamais leria se não fosse o clube de leitura. A gente tem na Escrevedeira um só dedicado à literatura contemporânea em língua portuguesa. Porque, né, tem tanta coisa boa aí pra gente ler. Aí eu falei, vou arriscando aqui. Quem é que está escrevendo agora? O que está escrevendo? Tem muita gente boa escrevendo, né? E muita gente fala, poxa, se não fosse esse clube eu não ia estar acompanhando o que está sendo escrito agora, publicado, né? Então, a minha grande aposta é nos clubes de leitura, acho que é isso, assim, né? Ontem eu estava falando com alguém sobre os clubes de leitura e alguém falou, mas isso aí tem que chegar na Janja, né? E é isso, eu quero que chegue na Janja, né? E quem tiver que chegar, para a gente ler desse jeito mais leve, mais prazeroso, mais informal. Eu trabalho com jovens também e faço oficinas de escrita e de leitura, e uma vez eles chegaram e falaram, Lu, a gente tem que ler os livros do vestibular agora, podemos ler que nem a gente lê com você? Eu falei, como assim? A gente lê e bate papo. Porque eu falei, gente, vocês têm que responder essas perguntas, vai ter que responder, para vocês conseguirem passar umas etapas aí. Mas uma coisa não exclui a outra, né? A gente lê desse jeito aqui informal, a gente bate esse papo e aprende a responder essas perguntas também que você tem que responder, né? Então, a grande aposta para a formação de leitores é os clubes de leitura, enquanto esse planeta não derreter com a gente aqui, esse é o sonho e a luta. É isso, acho que de todos nós, né? Mas, então, gente, maravilhoso. E que continuemos, né? Porque eu acho também que é isso, você está lendo uma coisa que pode ser considerada porcaria, sabe Deus, aos olhos de quem? Só que aquilo, quem nunca leu porcaria para depois começar a evoluir? Porque aí o ser humano, ele é ambicioso, né? A gente quer evoluir, né? Então é isso. Mas eu vou abrir para perguntas. Queria saber se alguém tem pergunta para fazer para um dos dois. Então vamos. Deixa eu passar para... Eu sou Patrícia Xavier, trabalho como jornalista, sou escritora, estou lançando meu livro aqui amanhã, pela Caravana, Céu Azul e Tempestade. E eu me interesso muito, eu estou um pouquinho nos dois lados, assim, porque eu faço parte de um clube de leitura e esse ano eu fui a curadora, então escolhi as obras e tem toda essa condução da conversa, né? E também faço parte do clube de ficcionistas, entrei esse ano e está sendo uma experiência incrível, de verdade, assim.
E aí eu queria saber de você, essa mediação, se você puder contar uma situação, uma coisa que realmente você aprendeu com essas pessoas e que te surpreendeu. E eu queria saber de você, Fernando, a mesma coisa, assim, o que te surpreende nessas conversas? Porque cada um tem uma leitura, né? E depois de cada encontro, eu saio surpresa com alguma coisa que eu não vi na história, que eu não tinha imaginado sobre o personagem. Então, eu queria muito ouvir de vocês como é que vocês recebem isso das pessoas que participam dos clubes. Acho não. Todo clube de leitura é um aprendizado, né? Todo. E eu leio o livro, a maioria, eu faço a curadoria de todos os clubes de leitura que eu sou a mediadora, né? Que eu defendo que acho que a pessoa que está na mediação é a única que tem um olhar para o grupo todo, assim. Quem está participando está lá, lê o livro, está trocando, mas não necessariamente tem esse olhar para o grupo. Então, acompanhar esse grupo, eu acho que isso é papel da mediadora. Acho que a mediadora tem essa função. Então, eu faço a curadoria, né? Para poder ter uma margem, porque a gente erra também, eu escolho a cada 2 ou 3 meses no máximo. Porque às vezes pensei num livro para agora, pensei num daqui 6 meses e no meio do caminho falei, cara, vai dar ruim aquele lá da frente. Então eu tenho um tempo aí para ir pensando assim. Então, e é isso, faço a leitura, não indico o livro antes de eu ler. Então, não leio junto com o grupo. E antes de indicar, eu leio, para saber se realmente não tem nada lá que acho que vai dar ruim naquele momento com aquele grupo, né? Então tem essa leitura, eu tenho um roteiro de mediação que eu preparo, né, de tudo que eu penso, o que pode sair de polêmica, e essas polêmicas são boas para esse grupo neste momento ou não, né? O que não pode deixar de falar, um monte de camada que traz, assim, tipo, então eu faço um baita roteiro de mediação e também estou aberta para o que vem na hora. Porque é isso. Então, esse lugar de alguém falar alguma coisa, eu falo, putz, mas eu não tinha pensado nisso, eu sou a mediadora, de jeito nenhum que eu vou deixar alguém fazer um negócio que eu não tinha pensado. Não, caramba, não tinha pensado nisso. Fiz um baita roteiro aqui, tirei tanta coisa desse livro e não tinha pensado nisso. Quero ouvir, né? Então, essa preparação, mas também está aberta para o que vem do grupo. Assim. Então, é muito aprendizado, um monte de preconceito quebrado, né? Porque eu lembro que só um exemplo, assim, uma coisa que eu mudei também. Antes eu pensava num clube de leitura, então vamos formar um clube de leitura. Aí escolhia um livro e convidava as pessoas para vir para o clube de leitura. As pessoas, dependendo do lugar, que eu não sabia quem eram, né? E aí eu escolhi um livro, a pessoa nem sabe o que é clube de leitura, que livro é esse, então comecei a mudar. Penso num clube de leitura, convido e leio um conto na hora. Faço uma leitura conjunta. Pego esse conto, a gente lê juntos e faça um bate-papo sobre esse conto. Aí eu falo, gente, então, clube de leitura é isso. É esse bate-papo, nesse tom aqui informal, só que agora, em vez de a gente ficar lendo juntos, e dependendo do grupo, sim, vamos ler junto, então. Às vezes as pessoas precisam que a gente fique lendo junto, um conto por mês que seja, um conto é uma obra inteira. Então, mas é isso. Então, agora vocês vão ler em casa e a gente vai se juntar para fazer esse tipo de conversa. E a gente ia montar uma vez um clube de leitura. Antes do Dória acabar com aquilo em São Paulo, tinha os atendes, que eram lugares que acolhiam as pessoas em situação de rua, né? Passava o dia lá, comia, dormia. E eu ia com uma parceira minha, a gente tinha uma biblioteca circulante de uma ONG que a gente participava. E eu falei, bom, vamos lá apresentar o que é o clube, né? E aí ela falou, Lu, eu estava numa reunião, ela falou, Lu, o livro que está disponível aqui de contos na biblioteca é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu falei, não, tá bom, vamos lá e eu leio um conto. Aí ela falou, não, vamos ler logo primeiro Olhos d'Água. Eu, no meu preconceito, a hora que eu peguei, eu falei, caramba,
eu vou ler um livro que fala sobre mãe. Que cor são os olhos da minha mãe? Para as pessoas que vivem na rua, na minha cabeça elas nasceram de chocadeira, é isso? Não tiveram mãe? Cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, não, mas é esse, não sei o que lá. Li. E foi uma coisa maravilhosa, assim, né? É isso, eles lembrando da mãe. Putz, minha mãe, realmente qual era a cor dos olhos da minha mãe? Cara, porque eu só via a minha mãe correndo, a minha mãe estava lavando, passando, cozinhando. Não parei para ver minha mãe. Aí, então, eu adoro quando eu tenho meus preconceitos quebrados, né? Porque acho que quando eu pensei, eu falei, cara, essas pessoas não... Esse conto não vai conversar com elas, porque elas moram na rua. Ah, e daí? Não tiveram mãe. E, cara, todo mundo tem história. E aí eu voltei no mês seguinte, a gente começou o clube de leitura lá. Muitos não alfabetizados, eles se rearranjaram nesse lugar. Putz, eu queria participar, mas eu não sei ler. Aí eu falei, não, você vem dormir comigo que eu leio para você. Em voz alta, e você participa do clube de leitura. Na penitenciária isso também acontece. E a pessoa pode fazer resenha, alguém escreve a resenha para ela. Não precisa ser alfabetizado para participar. E aí, eu lembro que no mês seguinte eu voltei lá, chegou um cara para mim e falou, você não sabe o que eu fiz depois daquele conto do Olhos d'Água. Eu falei, o que? Ele falou, eu tenho 5 filhos, um com cada mulher, liguei para todas elas. Porque eu falei, eu abandonei todas essas mães. Eu falei, e aí? Ele falou, 3 bateram o telefone na minha cara, mais 2 eu consegui conversar, né? Então, e eu fui com um preconceito. Falei, puta, não vai dar conversa. Então, acho que esse também é um aprendizado, sabe? Tipo, nunca sei o que vai vir. Nunca sei. E é isso, eu escuto muito em penitenciária, né? Ai, mas vocês vão trazer esses livros tristes, eles já estão tristes. Eu falei, cara, mas você não sabe o que as pessoas precisam. Às vezes é justamente a história triste que a pessoa vai falar, meu, não tô sozinho. Não tô sozinho. Alguém já passou por isso, né? Então a gente não sabe, para de pressupor pelas pessoas. E as pessoas podem começar a ler, podem largar o livro, pode ir lá e falar que largou. Então, acho que esse não pressupor também as pessoas, elas dão conta da vida, elas podem decidir o que elas querem ler ou não também. Eu acho que a coisa que mais me surpreende, e isso é sempre, todo fim de ano, quando sai a nossa lista, né, dos livros para o ano seguinte, eu sempre olho para a lista e falo, nossa, tipo, eu não vou ler tal livro. Porque assim, eu não estou a fim de ler aquele livro. Aí vai passando o tempo, a minha responsabilidade também de coordenador me leva, sim, a ler o livro, né? E nunca muda, eu sempre fico contente de ler aquele livro que, para mim, eu jamais leria se não fosse a lista do clube. Isso acontece todo ano. Às vezes é com mais, às vezes é com menos livros, mas assim, me tira muito da minha zona de conforto. E esse é um debate eterno, assim, mas para que alguém quer sair da sua zona de conforto? Ela chama zona de conforto porque é bom ficar lá. Ela me tira dessa minha zona atual de conforto e me coloca numa zona de conforto maior. E assim, isso eu acho que foi uma coisa que a gente acertou muito também no clube. Foi fazer um processo em que todo mundo escolhesse. É claro que assim, não é, cheguei no clube e já vou escolher o livro. Não, é a pessoa que mais participa, né? E a gente tem critérios bem rigorosos, né? São 10 encontros por ano, tem que participar de 8 para indicar. Para você poder votar no livro, você tem que participar de 5. Então, é bastante, assim, né? E aí a gente... E claro, as pessoas são das mais diferentes extrações. Tanto pessoas que escrevem e têm um tipo de escrita, quanto pessoas que leem, mas que querem ter um debate mais aprofundado, digamos assim. E claro que elas vão sugerir, vão votar em livros que não são os livros que eu teria, que seria o meu preferencial, né? Então eu adoro isso, quando eu sou obrigado, entre aspas, a ler um livro e ele se torna assim, alguma coisa incrível para mim, né?
esse ano eu acho que o grande exemplo foi o Redoma de Vidro, que eu não estava a fim de ler Redoma de Vidro. Quando saiu na listagem... Foi um dos melhores, um dos mais legais. Cara, eu fiquei encantado com esse livro. Foi uma coisa incrível, assim. E aí fiquei pensando, cara, pô, a Silvia podia ter escrito mais romances, assim, né? E outra coisa também é isso da gente... Não exatamente obrigar, né? Mas, assim, pedir para a pessoa apresentar, né? A gente tem uma regra meio não escrita no clube que, assim... Não vai ficar sem apresentação, então eu vou apresentar se ninguém for apresentar. Mas assim, eu já apresentei 3 vezes seguidas, então chegou uma época que eu falei, não, eu tenho que implorar para as pessoas apresentarem. Uma coisa muito legal é pessoas que jamais assim, apresentaram nada, pegaram um livro, fizeram uma leitura atenta, fizeram uma apresentação no PowerPoint e foi um debate incrível. Isso é muito legal também, sabe? Você fazer a pessoa virar uma crítica literária sem ela saber. Eu acho isso muito legal. Assim. Então, são 2 grandes surpresas, duas grandes recompensas que eu tive no Clube de Ficcionistas, foram essas. Eu fiz a apresentação da Micheline, o livro que a gente debateu, ele me colocou na roda. Eu falei, não, isso é legal. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, acho que podemos encerrar. Eu, assim, Luciana, agradeço imensamente, porque é uma experiência poder falar com você sobre isso, né? A gente está sempre aprendendo muito. Fernando, obrigada também por trazer a experiência do Clube de Ficcionistas. Obrigada a todo mundo que está aqui. E é isso, gente. Continuem participando de clubes, eu acho que a gente tem muito para compartilhar. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada. E agora fotos, né? Fotos, achei que você ia falar agora o bar, né? Depois da foto, o bar.